O podcast de hoje é especialmente dedicado aos podcasts de entrevista. Vem descobrir os principais erros que deves evitar num podcast de entrevista. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Um episódio inteirinho dedicado ao podcast de entrevista. Sim, o podcast de entrevista é um dos formatos mais populares. Traz dinâmica e dinamismo. É uma oportunidade em que tu podes ativar a tua generosidade, porque ter um podcast de entrevista é poder dar palco ao outro. Ter um podcast de entrevista é a oportunidade que tu tens de ser verdadeiramente generoso ou generosa. E hoje vamos falar sobre os principais erros que tu deves evitar neste tipo de podcast. Ter um podcast de entrevista implica ter um host e um convidado. Existem diferentes etapas e se calhar em breve vou fazer um episódio onde vou dedicar-me aqui um pouquinho mais a explicar aqui as diferentes etapas de um podcast de entrevista. Parece-te bem? Conta-me aqui nos comentários que eu quero saber mais sobre isto. Voltando aqui aos erros. Que principais erros é que tu deves evitar para teres aqui um bom podcast de entrevista, para conseguires realmente tirar o melhor partido do teu convidado ou da tua convidada? Primeiro erro a evitar: falta de preparação. Falta de preparação é realmente aqui um erro crasso. É algo que vai impactar a tua conversa, a tua entrevista e que, sim, os ouvintes vão notar. Olha, a falta de preparação muitas vezes é evidente em perguntas como: então, fulano, afinal, quem é que é esta pessoa? Esta pergunta que toda a gente fica encavacada e que realmente denota uma falta de preparação. Será que tu não investigaste sobre o teu convidado? Será que tu não tens elementos suficientes para poderes fazer a apresentação do teu convidado? Prepara-te. Preparar-te para receberes o teu convidado é essencial. Pedires uma bio, investigar sobre o teu convidado, saberes o que é que ele já fez, sei lá, algumas coisas académicas que podem ser importantes, factos da vida dele que também possam ser importantes, lançamento de livros, podcasts, cursos, mentorias que ele possa ter feito, qualquer coisa que tu possas pegar para tu poderes apresentar e para tu poderes preparar verdadeiramente para receberes esse teu convidado é essencial. Então a primeira dica que eu te quero deixar para um bom podcast de entrevista é: prepara-te. Demora tempo. Sim, demora tempo, mas é essencial e vai ajudar-te no decorrer da entrevista. Ter uma boa preparação vai facilitar. Vai facilitar também a criação de rapport, a criação de conexão com o outro, porque se calhar vocês até têm coisas em comum. Se calhar têm filhos os dois, se calhar até têm o mesmo hobby. Então fazeres esta investigação é essencial para a criação de rapport, de conexão e, acima de tudo, para deixar fluir a conversa. Por isso, primeira coisa no qual tens de dedicar é preparar devidamente a tua entrevista. Conheceres o teu convidado e realmente preparaste. Combinado? Outro dos erros que mais me impactam é a falta de preparação do guião, do roteiro da entrevista. Deixares fluir a conversa, que muitas vezes não leva a conversa a lado nenhum. Sim, as conversas são como as cerejas e nós vamos engatando assuntos uns nos outros que depois de espremida a conversa, aquilo que tiramos de lá é muito pouco. Então, preparares o teu guião. Perceberes qual é que é a tua intenção ao convidares determinada pessoa. E, acima de tudo, perceberes o que é que tu vais entregar com aquela conversa à tua audiência. No final daquele episódio, o que é que realmente as pessoas vão levar dali. Isto é essencial. Pensa sobre isto, prepara devidamente o guião e prepara as tuas perguntas. Mas, Liliana, eu vou ter que preparar muitas perguntas? Não, sei lá, umas 5, 7, 10 perguntas no máximo, diria que dá para quase 1h30 de conversa. Porquê? Porque há perguntas que vão estar mais preparadas e há outras perguntas que tu vais te lembrar no momento e está tudo certo. Mas teres estas perguntas preparadas, teres estas perguntas definidas, vão ajudar ao fluir da conversa, vão ajudar a atingires o objetivo que tens com aquele convidado e, acima de tudo,
vão ajudar-te a teres foco e a entregares verdadeiramente valor à tua audiência. Por isso, prepara a tua entrevista e prepara o guião das tuas perguntas. Combinado? Outro dos erros e que está ligado à questão anterior e ao erro anterior, é a falta de presença e a falta de escuta ativa. Um podcast de conversa, como eu disse anteriormente, é um ato de generosidade. Então, é essencial que tu estejas verdadeiramente presente. É essencial que tu estejas no aqui e no agora e que não estejas a pensar no jantar ou que não estejas a pensar na reunião que tens a seguir ou que estejas a pensar nos teus desafios ou nos teus problemas. Não! Se tu vais ter um podcast de entrevista, se vais receber um convidado, quer seja presencialmente, quer seja remotamente, foca-te verdadeiramente naquilo que tu estás a fazer e traz em ti um estado de presença para poderes realmente entregar o teu melhor, dares o teu melhor ao teu convidado, à conversa que vais ter com ele e, acima de tudo, foca-te para realmente poderes levar a conversa para o objetivo que tu queres, para a intenção que tu queres, para poderes verdadeiramente agregar valor. Esta falta de presença também está ligada à falta de escuta ativa. Como eu te disse anteriormente, podcast de entrevista é quase sinónimo de generosidade. Então, tu convidaste a pessoa para o ouvires. Tu convidaste a pessoa para que ela possa vir falar sobre determinado assunto. Então, o podcast não é sobre ti. A ideia não é o teu convidado vir ouvir aquilo que tu vais dizer. A ideia é o teu convidado vir partilhar, vir agregar valor. Então, escuta ativa é essencial. É essencial tu poderes ouvir verdadeiramente aquilo que o outro está a partilhar contigo e perceberes de que forma é que tu podes acrescentar valor. Não monopolizar a conversa. Nada disto, é acrescentar valor para que realmente a conversa fique mais interessante. Muitas vezes os convidados perdem-se, outras vezes mudam de assunto sem sequer darem por isso. Então, escutares ativamente a pessoa, dar-lhe a oportunidade de ele falar e acrescentar assuntos, acrescentar pormenores, informações no momento certo. É essencial. Assim, o que eu te convido é, quando fores preparar o que eu te convido a fazer é, quando fores preparar o teu podcast de entrevista, o teu podcast de conversa, foca-te no teu convidado. Coloca o teu convidado no centro da conversa, mas lembra-te, o teu convidado está aqui para agregar valor à tua audiência. Evita os erros que partilhei contigo e boas conversas, boas entrevistas. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de ouvir aqui. Um beijinho muito sonoro. Schwack!